Fala, Renato, tudo bom? O Serrano acho que está aqui também, não tá, Davi? Opa! Fala, Renato, tudo bom? Fala, Tudo Renato. bem. Fala, João. Tudo bem? E aí, Serrano, tudo bom? Tudo jóia. Boa noite aí. Boa noite para todo Boa mundo. noite, Valeu, boa Renato. noite. Valeu, João. E aí? Então, basicamente, assim, o Renato conversei com ele faz bastante tempo, né, Renato? E o Renato, das primeiras vezes que a gente conheceu, foi uma coisa interessante, porque o Renato também trabalhou bastante na questão das Olimpíadas, né? Ele trabalhou mais lá do lado do pessoal das próximas Olimpíadas, eu estava trabalhando lá do lado da Claro. Então, temos uma coincidência grande aí na vida. E o Serrano é o CEO aqui na RZK Energia, e a gente está trabalhando aí bastante em conjunto com o pessoal da TIM para poder trocar experiências e tentar avançar. E a ideia é a gente conseguir conversar um pouco aqui sobre essas sinergias que existem entre telecom e energia. Aí, se vocês quiserem falar um pouco aí. Antes de passar aqui para o Renato, pegar o gancho do João, eu que estou em minoria agora no vídeo aqui, né? O João passou, sei lá, mais de uma década aí no setor. Renato, umas 2 décadas pelo menos aí militando pelo setor de telecomunicações, dados, enfim, já é um mundo totalmente à parte aqui. Não tão só telecomunicações. Eu aqui, né, no setor de energia, já estou há bastante tempo fazendo uma série de coisas, mas a ideia de trazer o Renato aqui era para, enfim, nesse momento que o mercado de energia está passando, né, por uma grande expansão, com vários modelos de negócios latentes, grandes oportunidades e prestes a trazer muita gente nova como consumidor, como cliente, como participantes em geral, para dentro, né, de um novo mercado, né, que, assim como foi lá em telecomunicações no início dos anos 2000, né, que quase ninguém tinha um celular, e logo depois, pelos planos de expansão, né, passaram a ter uma linha própria para circular por aí, né, tiveram vários desafios de escala, de educação desses clientes, desafios de contratação, jornada do usuário, enfim, preparação de novos produtos, né, dentro de um setor que era tão verticalizado, né, e concentrado, e que depois teve uma grande abertura e agora voltou a ter uma consolidação. O setor elétrico, o setor de telecomunicações tem grandes similaridades. A gente tem muito para aprender com esse tempo todo aí que o Renato, né, discutiu novos negócios, agora está à frente aí de estratégia, inovação, colocando muitos produtos e serviços para dentro de uma empresa do tamanho que é a TIM, né, no mundo inteiro. E, enfim, a ideia de trazer ele aqui é mostrar um pouco desse aprendizado e ver como que o setor de energia pode beber um pouco dessa né, toda a sabedoria aí que foi construída ao longo do tempo, e aí a gente vê um pouquinho aqui como que essas coisas podem se juntar lá na frente. O João citou um caso aqui importante, né? Lá na ponta, onde já acontece algum tipo de concorrência, né? Um parceiro aí, a Kenium, que trabalha junto com a gente, se debatendo ali, né? Ombro com ombro com uma grande empresa de Ombro com telecomunicações. ombro, não, né, Luciano? Ombro não deu nem pro cheiro, Luciano. O cara nem recebeu, o cara nem recebeu. Pois é. Mas, enfim, essa aqui é a ideia da conversa aqui. Renato, obrigado aí pelo tempo. Obrigado, João. Agora estou só ouvidos aqui. Vamos em frente. E aí, vai ser o João vai me mandar umas perguntas ou eu conto um Pô, pouco? cara, não, a nossa ideia, né? Boa, não, a nossa ideia aqui, ô Renato, era a seguinte, era entender com você aqui o Serrano já fez uma boa introdução aí. Como que você vê essa questão dessa sinergia, né? Assim, enfim, canais de venda, atendimento, pós-venda, experiência do consumidor. Como é que você está vendo essa? Porque essa é uma discussão muito grande, né? Enfim, eu tive lá na Claro fazendo o projeto de energia da Claro durante vários anos, né? E, pô, tem várias coisas aqui, naturalmente, mas já faz um tempo que eu saí de lá, né? Já vai para 5 anos. Como é que você vê isso no contexto atual, dessa sinergia? Porque tem uma questão importante, né? Que o trem ele parte, né? Então você pode até estar ali na plataforma, mas depois que ele partiu, você, poxa vida, eu não entrei no trem. Não entrou, ele já foi, né? Então essa questão dos timings e dessas coisas todas do que estão acontecendo, porque a própria telecomunicação também está se transformando muito rapidamente, né? A TIM,
Como que você vê essa questão dessas sinergias dentro desse contexto agora muito mais digital, muito mais, né, integrado das coisas, com inteligência artificial, enfim, com essas coisas todas que estão vindo aí? Tá bom. O Serrano foi muito simpático em falar que eu estou há 2 décadas em telecom. Na verdade, eu estou há mais de 3 décadas. Eu comecei a trabalhar em 1992 no sistema Telebrás, na Telesp. Então, eu passei por todo o processo de privatização, abertura do mercado e massificação do serviço, tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Itália. E depois eu tive um intervalo aí na minha carreira que eu conheci o João, que eu fui trabalhar lá nas Olimpíadas, e fiquei lá 7 anos, depois voltei para a TIM, e desde então, desde 2018, eu cuido de novos negócios. E aí, o que é novos negócios? A gente tem uma base de 60 milhões de clientes, é um mercado que não cresce, né? Não tem mais ninguém sem celular, todo mundo tem celular, né? Então, é um mercado saturado, cresce pouco, e a gente tem uma base de clientes gigantesca, 60 milhões de clientes, a gente conhece profundamente essa base, né? A gente tem onde que a pessoa trabalha, onde que a pessoa dorme, onde a pessoa passa o final de semana, quais são os aplicativos que a pessoa usa. A gente tem dados de crédito, né, do cliente. A gente tem uma série de perfis digitais do cliente, que tipo de ele paga a conta de forma digital, paga a conta ainda no modelo tradicional. Então, a gente tem um conhecimento profundo do cliente. A gente tem um negócio que é fantástico, são 1.000 lojas no Brasil. Então, a gente está nos 1.000 melhores pontos do Brasil, a gente está presente, né? O que é uma coisa muito fantástica, né? A gente tem 8.000 vendedores, né, que a gente remunera, cria modelos de remuneração e tudo mais. A gente tem um call center com 10.000 pessoas que passam 10 milhões de chamadas por mês. A gente tem mais de 20 milhões de usuários do app, tem mais de 50 milhões de visitantes únicos no nosso site. Então, os números são todos muito grandes, né? Então, são poucas indústrias que têm tanto cliente e tanta interação com o cliente, né? Talvez a única indústria que tenha tanta cliente e tenha tanta interação é a indústria bancária, né? São os bancos, grandes bancos. Se você olhar as elétricas, elas têm muitos clientes, mas elas não têm relação nenhuma com o cliente, né? A relação é muito baixa. Então, a única, talvez, indústria que hoje, talvez as 2 indústrias que possam ser parceiras do setor elétrico nesse movimento de desregulamentação, liberalização que está acontecendo agora, é a indústria bancária e a indústria de telecom, né? E a gente está vendo o movimento das 2 indústrias, de players grandes das 2 indústrias, nesse sentido de parcerias com empresas novas, como a RZK, para levar novos serviços para capturar a oportunidade da desregulamentação e da liberalização que está acontecendo no mercado brasileiro, né? A gente, como uma empresa italiana e europeia, a gente estudou muito o que aconteceu na Europa, né? Então, a gente entende esse negócio e a gente passou pelo processo de transição no Brasil, porque de telecomunicações, por quê? Porque a gente primeiro comprou 2 operadoras que eram públicas, né? A gente comprou a TIM Sul, né, que era a antiga Telepar e a Telesc, Paraná e Santa Catarina, e compramos também a TIM Nordeste, que eram todas as operadoras da região Nordeste do Brasil, menos a Bahia. Depois a gente comprou 2 licenças de operadoras que eram as operadoras competidoras, na época Banda B, que iam fazer competição às antigas estatais, né, que foi na Bahia e em Minas Gerais, a antiga Maxitel. E depois uma outra licença que foi São Paulo, Rio, Centro-Oeste, Rio Grande do Sul, que foi a licença que foram terceiro, quartos e quintos entrantes, que era a licença para você começar do zero, já na tecnologia nova GSM, que tinha preços de terminais muito baratos. Então, a gente olhou esse processo de transição como incumbent, como primeiro desafiador, né? primeiro challenger, e depois também como aquele último que tinha que ser o mais agressivo de todos. Então, a gente conhece esse mecanismo de deliberação dos diferentes perspectivas, dos diferentes prismas que acontecem, né? E aí a gente construiu toda essa infraestrutura, todo esse arcabouço de canais de vendas, que a gente acredita que é muito valioso, base de clientes e canais de vendas, né? Então, essa combinação, desculpa, um outro que é muito importante é a questão da marca, né? A marca a gente acha que é muito importante, o endorsement é muito importante. Eu lembro quando a gente lançou a parceria com o C6 em 2020, a gente fez várias pesquisas, né? E um cara respondeu uma pesquisa: estou precisando abrir uma conta digital no meio da pandemia aqui e tal. E a TIM escolheu esse C6. Pô, se a TIM escolheu o C6, deve ser de tantos bancos digitais aí, o C6 deve ser um bom banco, vou escolher também. Então, a questão da marca e do endorsement é muito importante para uma nova empresa digital que está nascendo agora. Talvez seja uma das coisas mais caras a serem construídas e que a operadora de telecomunicações consegue ajudar muito, consegue impulsionar, consegue dar
esse gatilho inicial, né? A gente acompanhou muito pesquisa dos parceiros que a gente fez, tipo, 2, 3 meses depois do lançamento, já muda de patamar o endorsement, o reconhecimento de marca, porque o trabalho que é feito pela operadora em todos os seus canais de vendas é muito, muito poderoso. E acaba criando o que eu chamo de efeito rede, porque todo business digital ele precisa atingir um mínimo de volume de clientes para atingir efeito rede, que aí ele começa a caminhar sozinho, começa a ter um CAC mais barato e tudo mais. Então, com tudo isso que a gente fez, a gente construiu em 2019, um ano depois que eu entrei na empresa, um conceito inovador que chama-se plataforma de clientes. O que é essa plataforma de clientes? É a gente potencializar todos os nossos clientes, toda a nossa base informacional que a gente tem desses clientes, toda a nossa capilaridade comercial, seja no atendimento, seja de vendas, que a gente tem presencial, digital, né? E também toda a nossa marca e o endorsement da nossa marca para esse parceiro, para a gente conseguir construir novas receitas, novos negócios, em parcerias com outras empresas. Então, se você pegar lá o caso da Claro, o caso da Vivo, eles tendem muito a fazer por conta própria, ou fazer o que a gente chama de white label, fazer uma joint venture. No nosso caso, a gente busca mais um modelo de parceria. A gente acredita que cada um tem que jogar no seu quadrado. Quando eu tenho que fazer outro serviço, vou tentar fazer serviços bancários, vou trazer uma regulação nova para dentro de casa, eu vou trazer investimentos que não são pequenos para fazer esse negócio funcionar. Então, a gente acredita que a gente tem que se concentrar na nossa base de clientes, no informacional dos nossos clientes, nos nossos canais de vendas e usar a nossa marca para fazer um endosso da marca desse parceiro. E, com isso, conseguir capturar valor junto, de uma maneira muito maior que ele conseguiria fazer sozinho. E o que a gente vai conseguir capitalizar em cima disso é muito relevante, muito mais do que tentar fazer isso sozinho. Então, isso tudo a gente chamou de plataforma de clientes, foi a estratégia que a gente construiu para alavancar a nossa presença comercial, alavancar os nossos canais de vendas, alavancar a nossa base, para criar novas linhas de receita dentro de uma empresa que está num setor maduro e que tem pouco crescimento orgânico. Não sei se, João Serrano, eu consegui aqui dar um isso, não, pô, você começou lá você começou do início da internet, praticamente. Sim, isso é muito interessante, mas tem uma questão que, enfim, obviamente que não vou entrar aqui em questões do back-office, né? Porque, enfim, em estruturas transatlânticas, o back-office mata, e mata mesmo, né? Porque interligar as coisas para poder digitalizar e facilitar não é simples. Mas tem uma questão interessante que é a seguinte: no mercado de energia, o cliente ele tem o que se chama aí, né, no mercado de telecom de ARPU, né? Ele tem um ARPU de mais ou menos entre 150 e 300 reais. E isso porque ele tem uma boa parte disso aí que é tarifa popular, tá? Então a gente está falando de 150 a 200 reais. O ARPU da Telecom, eu não me lembro muito bem quanto está, mas, salvo algum engano, está entre mais ou menos uns 25, né? O ARPU de Telecom está em 25, mas lembra que isso aqui é uma receita líquida, então você tira aí 30%, 40% de imposto, então o ticket na ponta médio está na faixa de R$45. 45. Só que você tem que levar o seguinte em consideração. Metade da base do Brasil, um pouco menos da metade, uns 40%, é pré-pago. E aí a curva de desconexão do pré-pago ela é muito longa. Ela demora 6 meses e tudo mais. Então ele continua contando no denominador da equação do ARPU, do tamanho da base. Então o pré-pago é um mercado que tem um churn muito alto, da ordem de 5%. E o cliente, mesmo depois não falando, você continua contando ele por 6 meses até você desconectar ele. Então ele é muito... Então, a base, de uma certa maneira, ela está um pouco maior do que a base falante, que a gente chama, a base usuária do mês. Então, o denominador é um pouco maior do que deveria ser. Então, o ticket médio real ele é um pouco acima desses R$45 por esse motivo. Não sei se eu... Deu para entender, mas a relação que eu queria fazer era o seguinte: basicamente, se a gente vamos pegar, por exemplo, o Renato. O ticket de energia é mais caro, o ticket de telecom é mais barato. É isso. Então, tem uma relação de 1 para 10, mais ou menos. Exatamente. Teria mais ou menos aí, pagaria, sei lá, uns 200, talvez ache 1 para 10 nem tanto, mas pagaria quem paga uns R$200 de celular, 250 reais de celular, paga R$1.000 de conta de luz, mais ou menos, dependendo da região do Brasil. Isso é uma questão importante também para a questão de crédito, né? Não, a questão do crédito, qual que é a vantagem, né? Diferente do Google, do Facebook, das mídias digitais, ele não sabe quem você é realmente.
você pode ir lá no Google, tem um lugar que você consegue descobrir qual que é o perfil de advertising que ele vê de você. Então, é tudo inferido pelos seus sites de navegação, né? Ele não tem os seus dados declarados. A gente tem os dados declarados. Então, eu sei o teu CPF. Então, quando eu comunico com você, eu sei exatamente quem é você, João. Eu sei exatamente quem é você, qual é o teu CPF. Eu já puxei os teus dados do Serasa, já puxei os teus dados do Boa Vista. Eu já tenho todas as informações de você aqui dentro de casa. Então, isso é diferente do que acontece no Google, é diferente do que acontece no Facebook. Então, a nossa comunicação com o cliente é o que a gente fala, que ela é one-to-one. Ela é um a um, né? Então, por exemplo, eu sei quem são os clientes que, por exemplo, estariam aprovados por uma oferta de energia, eu consigo comunicar somente para esses clientes. 2, ela é altamente segmentada, porque eu posso cruzar com um monte de coisa. Região, onde mora, onde trabalha, quais são os aplicativos que usa, quanto gasta, qual que é o bairro que ele está, eu consigo inferir o tamanho da conta, não sei o que e tudo mais. Então, eu consigo fazer uma segmentação muito grande. E a terceira coisa é que eu posso fazer uma comunicação contextualizada. O que quer dizer com isso? Vai vencer a tua fatura mês que vem. Então, eu posso falar, olha, se nesse mês você assinar esse serviço de energia, você vai ganhar um desconto na tua conta de telecomunicações que vai semana que vem. Então, eu consigo fazer ela individualizada, segmentada e contextualizada. E aí, provavelmente, a única indústria que consegue fazer isso é a indústria de telecom. Por quê? Porque a gente tem uma interação muito grande com o cliente e a gente comunica com o cliente de maneira individualizada, com todo o conhecimento dele aqui dentro de casa. Ô, Renato, pegando o gancho e também o seu gancho aqui, o do João, né, o setor de energia tem alguns números bem grandes também, mas olha só, né, a gente tem no Brasil mais ou menos umas 90 milhões de unidades consumidoras. Dessas, hoje, mais ou menos umas 2 milhões e 700 mil, quase 3 milhões daqui a pouquinho, estão em algum ambiente de contratação que não é direto só com a distribuidora, né, ou estão no Mercado Livre ou na geração distribuída. Tem um potencial muito grande de crescimento. Mas a gente está num momento do mercado em que, assim, quem são os profundos conhecedores desse tema? A gente, os especialistas, as empresas de energia. Como você bem disse no começo, a distribuidora quase não tem... E aí, dentro das empresas de energia, tem ainda uma segmentação, né, Serrano? Porque as empresas de energia elas estão tradicionalmente atacadistas. Sim. E tem um puta problema com a questão do varejista. Inclusive, nós estamos, enfim, nós estamos aqui numa discussão da questão num congresso aqui, e a discussão muito grande é exatamente essa, né? Sobre a questão de, como é que vai ser essa questão do varejo, né? Mas vai lá, desculpa. Eu até vou... É aí que eu vou chegar, né? Tem uma indústria que tem zero relação praticamente com o seu consumidor final, e aí a gente esbarra num ponto que a gente sempre fala aqui nessas rodadas aqui do Energy Advisor, né? A gente fala de conhecimento, como educar um cliente para um produto que ele não conhece, né? Ninguém pega uma conta de energia para ver, né? Há 20 anos atrás, o setor de telecom, né? Ou de internet, vamos falar assim, né? De dados, ninguém sabia o que era 10 megabytes, 100 megabytes, 1 giga, e aí a gente tem esse desafio da tradução, né? Do que são 100 kW, 500 kW, 1 megawatt. E para além dessa dificuldade, né, dessa barreira de educação, a gente tem assim, um potencial de rampagem aqui muito grande na base de clientes, né? Como fazer, e aí entra uma pergunta, né? Como a gente, tendo essa barreira de educação, consegue avançar rápido, tendo os aprendizados de como fazer e acessar essa base de clientes que, no caso de vocês, mais de 60 milhões de clientes aí, né, dentre pré-pago, pós-pago, serviço de dados, enfim, TV por assinatura, tudo que imaginar e tem dentro, que não é mais uma empresa só de telecom, né, como eu estava falando no começo. Bom, eu acho que a gente tem uma expertise muito grande, né, porque lá atrás, telecomunicações, como começou o celular, também era uma coisa muito tecnológica, né, era uma confusão, né, tinha o negócio do roaming, ligação em, como que é, putz, agora nem lembro mais, em deslocamento 1, deslocamento 2, cara, negócio ultra complexo, ultra tecnológico, coisa de engenheiro. Eu sou engenheiro, então é um negócio, um business de engenheiro. Tinha como não? Tinha o 21, Liga 21 Embratel. Ouvia Embratel, tinha música. Ela é um satélite. Tinha os CSPs, então tinha uma confusão grande. E aí, o que eu acho que a gente é muito bom? A gente é muito bom, e a gente vai poder muito ajudar essa indústria em duas coisas. A gente sabe como converter uma solução tecnológica em uma solução de consumidor. Porque, na verdade, não pode ser uma solução tecnológica, tem que ser uma solução de consumidor, né? Se for um papo de engenheiro, 5 vão comprar. Tem que ser um papo de consumidor e a gente sabe fazer isso. A gente tem essa expertise, a gente tem esse DNA. Tem uma máquina que faz isso. A gente testa, pesquisa.
A gente faz pesquisas aqui, a gente tem uma plataforma de pesquisas aqui, que a gente pesquisa, faz pesquisa com a nossa base, e um dia a gente tem 100 mil respostas. 100 mil respostas. Sim. Então, a gente tem uma máquina de treinada que consegue absorver conhecimento, né? E aí, com todas essas tecnologias que o João estava falando no começo de inteligência artificial e tudo mais, isso aí fica super poderoso, porque você consegue tirar uma série de insights, uma série de dicas, uma série de coisas que às vezes você acha que funciona e você não funciona, né? A gente é totalmente data-driven, né? Todas as mesas que a gente tem aqui de operações e tudo mais, o lema que eu tenho para todo mundo é o seguinte: não interessa a hierarquia da pessoa. Não interessa. Quem falar, eu acho isso, não, isso aqui não interessa. O que interessa é o resultado. Então, a gente pode testar tudo. A gente vai testar tudo. O que vai mandar no final, o que a gente vai fazer primordialmente, não é de quem veio a ideia. É o resultado que a gente teve nos testes. Então, a gente faz teste de tudo, vê o que funciona, vê o que não funciona, vai mudando o caminho, vai ajustando, não sei o quê, e a partir dos resultados é que a gente constrói a estratégia de ida mercado. Então, é totalmente baseado em dados, e a gente tem muito dado, tem muita resposta, tem muito, né? Então, é totalmente data-driven, baseado em dados, e a gente tem essa capacidade de aprender e transformar coisas que são tecnologicamente complicadas em soluções populares e do consumidor do varejo. Tá? E tem a forma também, né? A jornada, né, desse usuário, né? Como construir uma jornada, né, mais smooth, mais simples, né? De forma tal que ele fala assim, putz, energia. Sim. Eu acho que tem duas fases, né? Tem uma fase que é a fase do que eu chamo do excite, né, engage, engajar o cliente, chamar a atenção do cliente, fazer com que o cliente entre. E depois tem uma segunda parte, que é a fase da contratação, né, que a gente conhece também profundamente esse processo, e a gente sabe exatamente aquilo que funciona e aquilo que não funciona. A gente olha uma jornada de contratação e fala, não, isso aí não vai funcionar. Isso aí você vai perder 90% das pessoas. Então, como é que a gente faz? Tem um conceito que a gente usa muito aqui, que a gente chama de Product-Led Growth, que é o crescimento baseado em produto. Então, o cara entra na plataforma, recebe pouco serviço, é simples ele entrar, tem pouca fricção, tem pouco atrito. E à medida que a gente vai contratando serviço, vai pegando mais dados, vai pegando mais informações, e aí ele vai crescendo, vai gerando mais receita, vai gerando mais retorno, mas não foi uma coisa que eu pedi uma quantidade de dados enormes na entrada. Eu fui pouco a pouco. Então, a gente usa muito isso, soluções freemium, né? Tem um modo inicial que o cliente não paga, dá poucos dados, e aí a gente começa a engajar ele, começa a fazer o upselling, começa a vender em cima. Então, a gente conhece profundamente, tanto como explicar para o cliente, encantar o cliente, chamar o cliente, como fazer o cliente contratar. Então, isso aí eu acho que é uma vantagem competitiva de telecom que as elétricas não têm, porque elas nunca precisaram fazer isso, porque era mercado cativo. Então, um dos ativos que a gente coloca na mesa mais é isso, é o conhecimento e expertise de como comunicar, como explicar, como engajar, como trazer o cliente e como fazer o cliente contratar, perdendo o menor número possível de pessoas nesse funil de conversão. Boa, aí é a tua pergunta, mas foi um pouco longa, mas acho que... Não, mas uma coisa boa é que, não sabe, junto nessa jornada com a gente está o Maurício Bevenuti. Ô, Davi, dá para colocar o Maurício aí? O Maurício, você conhece o Maurício, Renato? Não pessoalmente, mas ele é famosíssimo, né? Ele é o meu popstar favorito, tá? Só para te deixar bem claro isso. E é muito legal, porque quando você falou, eu falei, meu Deus do céu, deixa eu botar logo ele aqui, porque o que acontece? A gente consegue justamente juntar nessa conversa aqui as duas indústrias que fizeram esse processo todo que você menciona, e que com dois grandes protagonistas, né? Você do lado telecom e ele do lado dos bancos, para poder fazer esse link, certo, Maurício? Tudo bem, pessoal? Boa noite, João, Luiz, Renato. Isso que você falou, Renato, faz muito sentido logo no início, né? A relação das empresas do setor de telecom, do setor bancário com o cliente, né? E no processo de democratização da oferta de produtos financeiros que começou a ocorrer principalmente entre 2010 e 2020, né, que foi quando surgiu a XP e outras empresas, e eu particularmente estava dentro desse processo lá. Esse foi um diferencial fantástico, assim, conhecer o cliente, quem é o cliente, interação, ou seja, colocar de fato o cliente no centro e a partir disso construir toda uma estratégia de produtos e soluções para amparar ele naquilo que ele precisasse. Então, tem muita convergência, tem muita coisa em comum, tem vários pontos que se conectam e é muito bacana fazer essas interligações entre o que ocorreu nessas duas indústrias e o que se desenha agora ocorrer também na indústria energética.
Pois é. Exatamente. E é legal. E aí tem uma questão aqui que até o pessoal perguntou, tá, Renato? Que eu acho que é uma pergunta interessante, que é a seguinte: como é que essa questão do data-driven e tudo isso, tal, vis-à-vis as questões da LGPD? Eu acho que essa é uma questão interessante de esclarecer, só para não ficar nenhuma dúvida, né? Tá bom, legal. Então, o seguinte, a gente tem 35 milhões de clientes que deram opt-in, né? Então, eles deram consentimento para nós para usar essas informações. Por que eles fizeram isso? Porque eu dei um bônus de internet para ele. Então, eu tenho uma moeda de troca, né? Que é exatamente o que está na LGPD, que é o que você, por exemplo, acontece no Facebook e no Google. Por que ele usa os seus dados? Porque ele deixa você usar o serviço de graça. Então, é uma troca, né? Então, aqui é a mesma coisa. Eu dou um bônus de internet para o cliente me dá uma autorização, um consentimento para usar essas informações para apresentar uma parceria, uma oferta de um parceiro nosso. Esse é o conceito que a gente usa. A gente tem mais de 35 milhões de clientes que fizeram esse processo e nos deram consentimento. Boa. E Maurício, você estava escutando aí o que o Renato estava falando, certo? Aqui mais no início, né? Dessas questões das ligações, das tecnologias e tudo mais. Aí uma questão, que é uma questão interessante para poder fazer para vocês dois, e como que vocês veem essa questão do canal de venda, né? Como que vocês acham que esse canal de venda ele pode ser usado para poder fazer isso? Esse é só o digital? Vai ter uma questão personalística ali das pessoas nos locais? Como que vocês entendem isso? Eu posso comentar rapidamente aqui, Renato me complementa, mas assim, muito na experiência do que a gente viveu na XP, no processo de abertura de mercado, a presença do profissional na ponta, ele fez toda a diferença, principalmente no início da abertura do mercado, quando o consumidor passou a ter uma diversidade, uma gama muito grande de opções. E frente às opções, muitas desconhecidas, o elo de confiança, a relação de confiança se dava muitas vezes com o profissional. Então, a XP ela cresceu primeiro com a ferramenta educacional, né? A gente construiu a XP Educação como sendo uma plataforma para ensinar as pessoas a investirem, e por meio da sua rede de afiliados. Ou seja, os agentes autorizados do setor telecom são os agentes autônomos, os financial advisors no mercado financeiro. E esses financial advisors, quem são? São pessoas, são profissionais espalhados pelo Brasil e que já têm uma relação muito forte de confiança com o mercado local, com a cidade onde ele mora, a população já conhece ele, já tem uma relação de confiança. Então, esses financial advisors, que são pessoas conhecidas na sua região, eles foram e são extremamente importantes no processo da oferta do produto financeiro, principalmente no início, quando surgiu a XP, e as pessoas muitas vezes não conheciam quem era a XP, quem eram os players, quem eram os produtos que estavam sendo ofertados na plataforma. Ele era o grande elo de confiança. Então, eu diria o seguinte, João, sob a minha ótica, o canal digital ele é fantástico, é ótimo. Hoje em dia a gente vive essa era de inteligência artificial e toda essa escala que o digital dá, certamente é uma forma de você conseguir fazer com que o seu produto, serviços atinja muito mais pessoas. E uma mescla, um sistema híbrido do digital com o físico, com o profissional na ponta. Principalmente agora, Renato, eu vejo muito no setor de energia uma tendência, falo isso muito para o João e para quem está vendo aqui. Né? Na XP a gente viu, quando a gente abriu a plataforma, passou a ter 1, 2, 3 produtos, beleza, o cliente, poxa, agora a partir de uma única conta eu posso acessar 3, 4 marcas. Aí depois de um mês tinha 10 marcas, depois de 6 meses tinha 50. Aí o que era uma solução passou a virar um problema, porque o ser humano com 50 opções, ele não sabia o que escolher. Aí a figura do Financial Advisor, entendendo o perfil do cliente, entendendo o perfil de risco que ele tinha, ele conseguia fazer a alocação dos melhores produtos de acordo com o perfil do consumidor. Então, João, na minha visão, na minha ótica, um híbrido entre o digital e o canal de vendas físico, o ser humano, na minha visão, tende a ser uma tendência. Eu concordo com o Maurício. Eu acho que tem um potencial muito grande aqui, que é o seguinte. A gente tem uma capacidade como uma telecom de geração de leads gigantesca, mas muitas vezes nesse processo novo de energia vai precisar ter um advisor que vai ajudar a fechar, converter essa lead em uma venda. Então, a combinação desses dois elementos, eu acho que ela pode ser muito poderosa, né? Porque a pessoa física em si gerar muita lead é praticamente impossível, ou muito custoso, muito caro, não faz sentido. Por outro lado, o nosso funil de conversão deixa muita gente pelo meio do caminho porque tem dúvidas, tem inseguranças, tem um pouco isso que o Maurício escreveu aí. Então, a combinação dos dois
pode ser realmente uma solução muito poderosa aqui, né? Uma geração grande de leads para uma empresa de telecom, e depois você tem um canal presencial que ajuda a empurrar esse lead dentro do funil para converter em cliente, e também depois também um pouco o cara da Canon estava falando aí, o atendimento pós-venda, né? Porque demora alguns meses para o cara começar a receber o desconto, então tem uma certa interação aí que é importante. Eu acho que é sempre uma questão da gente conseguir afinar os ponteiros, mas acho que uma combinação do mundo de telecom, que tem uma capacidade gigantesca, né? Eu consigo conversar todo dia com 50 milhões de clientes, 60 milhões de clientes, todo dia. Eu posso falar todo dia com 60 milhões de clientes, né? Nos diferentes tipos de canais, né? Né? O canal digital até um canal físico na ponta de venda, né? Sim. A gente tem 1 milhão de pessoas que entram nas nossas lojas todo mês. Pô, Tchuquinho, eu quero falar que você tá, apesar do meu popstar favorito estar aqui, tá o Flávio Lima já falou que você está aqui. O Carlos Araújo já está te assistindo também. Eita, nós. Você já tá dando pista para o inimigo. Beijo, Carlos. E o que acontece é o seguinte: uma questão interessante também, que a gente sempre está analisando e discutindo, e aí quando você falou banco e telecom, eu falei, nossa senhora, o que acontece? Lá no começo, em telecom, existia um spread gigantesco, né? As pessoas botavam o telefone no imposto de renda, né? Isso é extremamente lembrado por quem estava lá naquela época. Hoje em dia, se eu der um telefone que disca para minha filha, ela bate no telefone e fala, pá, tá quebrado, me devolve. Mas então tinha um spread muito grande, né? Ou seja, quando a gente abriu o mercado, existia um spread muito grande, e os caras que tinham um agente autorizado, eles eram as pessoas, né? Eles eram as pessoas que iam escolher quem ia receber o StarTech, né? Imagina, nossa, eu tô com 10 StarTechs aqui, né? E teve todas essas coisas. Na época dos bancos também tinha essa mesma coisa, né? Eu lembro que tinha banco que cobrava FII de 3,5%, 5%, né? Era uma loucura. Então, o que aconteceu foi que esse spread tão gigantesco ficou aí no meio do caminho. E hoje em dia, em energia, quando a gente olha uma conta, né? Uma conta, ela tem ali R$1.000, mais ou menos, uma conta de R$1.000. Você tem ali o custo de energia, efetivamente, ele está em torno de uns R$200, tem R$200, e aí você também, nesse caso, é um pouco diferente, porque você também tem que pagar o custo do sistema de distribuição, né? Porque esses ativos todos que estão aí pela rua têm que ser pagos. Então, você tem ali mais uns R$300, tem mais uns R$200, R$300, mais uns R$200, então você tem uns R$400, e esses outros R$600, eles estão espalhados aí em lucro, em cargo e imposto, né? Então, é uma loucura o tanto que a abertura de mercado ela ajuda na sociedade como um todo, né? De qualquer indústria. E aí é interessante, porque aí essas outras indústrias terminam sendo impulsionadoras dessa que ainda não foi, né? Como é que vocês veem isso? Eu acho que é o seguinte, tem um momento de disrupção de uma indústria. Então, quando é que a indústria de celular teve a sua disrupção? Quando o telefone caiu para baixo de $100. Então, quando o telefone celular, no começo dos anos 2000, né, final dos anos 90 na Europa, a Europa conseguiu estabelecer um único padrão para todas as operadoras na Europa, que era o GSM, e conseguiu fazer com que o terminal, o aparelho, né, a gente chama de terminal aqui na operadora, o aparelho de telefone celular chegasse num preço abaixo de $100, aquilo se massificou. E aí você conseguiu dar um telefone para todo mundo e tudo mais. Então, tem sempre o que eles chamam do tipping point. Qual que é o ponto de disrupção de uma indústria, né? E por tudo que você falou, parece que nós estamos próximos de um ponto de disrupção na indústria do setor elétrico, né? Do segmento elétrico, né? Do setor elétrico. Então, e é por isso que está todo mundo aqui, né? Todo mundo interessado, né? Porque é um business que pode mudar um pouco o tabuleiro, pode mudar as posições, e aí, toda vez que muda, tem ganhadores e perdedores, né? Então, essa acho que talvez seja a oportunidade. Né? Você entrar agora em telecom é difícil, tem 3 grandes operadoras aí, muito bem estabelecidas, com infraestruturas gigantescas e tudo mais. Então, é difícil, não está tendo uma mudança tecnológica, uma mudança regulatória, ou uma mudança de modelo de negócios que favoreça um novo entrante. O que está acontecendo agora no setor elétrico é exatamente isso.
está passando, né, houve uma grande mudança tecnológica de custo dos painéis solares nos últimos anos, né? Quebrou-se alguns limites aí de custo, né, para baixo, né, redução de custo, e por outro lado está acontecendo uma mudança regulatória importante. Então, a combinação desses dois fatores é que vai potencializar esse mercado. A gente estudou muito o mercado europeu. O mercado europeu, quando ele se liberalizou, o painel solar não estava no preço de hoje. Então, ele não impulsionou tanto, né? Porque o painel solar estava em outro patamar, né? Então, hoje, a liberalização que está acontecendo no Brasil, ela vai ser diferente do que aconteceu na Europa, porque um dos elementos importantes aqui, que é o custo da tecnologia necessária para fazer com que isso aconteça, está num patamar totalmente diferente agora daquele que estava 20 anos atrás. Ou seja, da mesma forma que a massificação da telefonia celular aconteceu quando o terminal se padronizou a nível mundial do ponto de vista tecnológico e conseguiu chegar abaixo de $100, aqui foi a redução drástica que aconteceu nos painéis solares e tudo mais, das tecnologias envolvidas, que está permitindo você ter uma disrupção nessa indústria. Então, acho que todos aqui estamos aqui porque, cara, estamos na iminência de uma disrupção significativa que vai mudar um pouco o sistema como um todo e vamos ter novos ganhadores e novos perdedores. Para complementar, João, o que o Renato já muito bem colocou, né, tem vários fatores que contribuem para esse exemplo que você deu de altas taxas sendo cobradas. O Renato trouxe aqui a questão regulamentatória, né, que é quando isso é um fator. O desconhecimento, quando as pessoas não conhecem algo, isso é outro fator, e a evolução tecnológica que acaba permitindo com que os custos sejam reduzidos. A gente está vivendo no setor de energia a tempestade perfeita, né? Esses três elementos eles estão chegando juntos. E assim, não é nada diferente do que já aconteceu nos últimos 10, 15 anos em outras indústrias, saindo um pouco dessas três que a gente está mencionando aqui, telecom, bancos e energia, mas a gente viu Poxa, o Netflix você acessa hoje com 19, 30, não sei quanto está no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos é $19, milhões de conteúdos que antigamente você tinha que pagar um a um. Spotify, música por assinatura, que antes você tinha que comprar o CD de cada um. Então, ou seja, a tecnologia chegou e reduziu para caramba todo um preço de uma indústria e uma precificação que era feita ao longo do tempo. Então, e dá para falar de vários outros exemplos. Mas a gente está vivendo aqui, falando de energia, essa convergência, regulamentação, tecnologia e as pessoas cada vez mais cientes, conhecedoras do assunto, coisas como você mencionou, João, essas margens enormes que existem pelo caminho, vão começar a não fazer mais sentido para muita gente, porque as pessoas vão começar a questionar isso e vão entender, opa, peraí, ninguém se importava em pagar $150 num TomTom, um Garmin, aquele aparelho de GPS para colocar no carro há 10 anos atrás. Só que hoje soa como surreal você pensar em fazer isso. Acho que tem um ponto importante aqui, que a gente está falando de tecnologia. Tenho certeza que o Renato e o Maurício pensaram tecnologia no lato sensu, mas assim, tem a tecnologia do nosso setor e tem a infraestrutura de tecnologia que viabiliza hoje o acesso, né, o Renato dá uma ordem lá no headquarter da TIM e chegar um push no cara lá no Amapá para que ele receba uma oferta no mesmo minuto, né, para contratar o nosso serviço de energia, que, por sua vez, tem uma curva de adoção potencial muito mais rápida do que aconteceu lá nos anos 2000, no setor de telecom, nos anos 2010, com a disrupção no setor financeiro, né, de investimentos, e agora no setor elétrico, com essa onda toda aqui, né, de muitas regulações que mudaram desde 2002, 2012, 2017 e agora de novo com as novas aberturas. Que, assim, o produto está aí, infraestrutura está aí, educação para disseminar o produto e acessar essa base de clientes o mais rápido possível. Acho que, assim, nos anos 2020 aqui, a gente está, assim, à beira de tudo que é novo acontecer muito mais rápido do que acontecia 5 anos atrás, 10 anos, 15, 20 anos atrás. É acertar a forma de ir para frente. E isso é uma questão interessante também, que o próprio exemplo, e é interessante como são os exemplos, é óbvio que são momentos diferentes, mas como os exemplos dos bancos de telecom voltam, né? Aquilo que você estava falando, né, Tchukini? Banda A, banda B, banda C. Puta que para ser banda C, cara. Era tipo, o cara tinha que ser. Era milagre, não era uma venda, era um milagre, né? Então, e hoje em dia, você pensar que o que acontece é o seguinte: é óbvio que se você for a banda A, né, se você chegar lá primeiro, você vai pegar a água muito mais limpa, né? Então, essa questão do benefício do primeiro que faz o movimento, ele vai ser grande, né?
porque você, além de tudo, você depois, porque a energia tem, e vai aprender também com a própria telecom, né? Porque quando você migrar a energia, qual que vai ser a próxima coisa que o cara fazer? Pô, vai sobrar um dinheiro ali. Ele naturalmente, na sequência, com esse monte de evento climático, ele vai querer pensar numa bateria, em alguma coisa do gênero. Quando você plugar dentro daquela energia alguma auditoria, alguma gestão que possa garantir para ele que o cara que nunca quis saber do bendito da conta de energia dele, né? Que aquilo ali está ok, ou que ele pode ter uma opção mais barata, que ele pode ter um recommendation e tudo mais. E aí ele plugando, né? Aí depois disso ele vai ter o bendito do carro dele elétrico, que quando você for pensar em evoluções tecnológicas, tipo, sei lá, se pensar no Texas, pensar em locais que já estão mais avançados, né? Que aquilo ali, aquele carro, no fim das contas, ele termina virando um equalizador, né, do próprio sistema, ou seja, quando está no pico de energia, a bateria do carro entra e de uma forma que faz com que a energia baixe, inclusive, né? Você consegue vender no horário mais caro. Então, se você entra dentro desse ciclo no começo, você tem margens melhores para você poder seguir entregando coisas premiums para esse cliente do começo. E aí você trocar esse cara, se você souber cuidar dele, é muito mais difícil, né? E aí, como a gente estava falando, né, você começa a cruzar as coisas, né? Porque aí vai ter produto bancário junto, vai ter produto de telecom junto, aquele negócio está tudo dentro da casa do cara. Sim. Eu acho que, João, tem duas coisas aí que eu gostaria de comentar. A primeira delas a gente tem vários empilha serviços com o mesmo cliente, você tem uma taxa de cancelamento, o famoso churn, muito mais baixo, né? A gente tem parceria com o Deezer há 6 anos, parceria com o Netflix há 4 anos, parceria com o C6 há 3 anos. Então, a gente tem várias parcerias, onde a gente faz estudo de taxa de cancelamento, o famoso churn, e quando o cliente está engajado em mais de um serviço, ela é comprovadamente mais baixa, 10%, 20%, 30%, 40%, em alguns casos até 50%. Então, você empilhar mais serviços, você consegue uma taxa de cancelamento menor, e a indústria de energia, que está acostumada com o cliente cativo, que ele nunca vai embora, ele só, né, pode morrer ou mudar de casa, não sei o quê, quando o mercado se liberalizar, o churn vai ser umas graças, né? Vai ser um comedor de margem gigantesco. E aí você empilhar serviços implica em uma redução significativa do churn, aumenta o lifetime do cliente e melhora muito a rentabilidade do negócio. Então, isso aí a gente tem inúmeros casos aqui dentro comprovados de que o empilhamento de serviço, como a gente chama, ele aumenta o lifetime, aumenta o tempo de vida do cliente junto à empresa. Isso aí eu não tenho a menor... No fundo... desculpa. Pode ir. É outra coisa seguinte, o first mover, o primeiro, eu não acho que necessariamente ele é o winner. Tem vários caras que foram first mover e não foram winners. Tem uma questão de timing. Se você for um first mover, mas for um pouco antecipado, você pode se queimar. Se você for um first mover, mas a indústria já mudou para o outro lado, também, então tem uma questão de timing que é muito importante. Eu acho, por tudo que a gente entende aqui, que o timing aqui na indústria elétrica agora, no setor elétrico, é perfeito, né? Nos parece que não é nem antecipado, nem retardado, está no momento ideal, mas a questão de você se mover no tempo correto e gastar energia suficiente no tempo correto, se você gastar muito recurso, investimento antecipado, você vai ter um retorno aí que não vai fechar as contas. Então, você acertar o timing, ele é muito importante e nos parece que o timing do setor elétrico agora é perfeito. Desculpa, Serrano, te interrompi aí. Não, tranquilo. Eu tô só bem sintético. No fundo, o cliente, o usuário vai ter uma opção por onde concentrar relacionamento, né? Se no mundo dos investimentos lá, né, uma XP, BTG, seja quem for, ofertando energia, né, ou Itaú, sei lá, outro banco, ou se ele opta também por comprar outros serviços numa plataforma de telecom, né, ou numa plataforma, sei lá, de saneamento, né, assim como tem várias outras, né, nessas verticais todas, né, água, energia, serviços financeiros e telecomunicações, que são grandes caras que têm muitos clientes na base, muitos canais de vendas aí estruturados, né? Eu acho que o mercado está aí, a gente só precisa acelerar aqui a forma de ir para cima dele. E acho que uma questão interessante que tem em relação a isso é em relação a essa questão da remuneração dos canais de venda, né? Porque a gente começa... As comercializadoras de energia, enfim, na minha vida foi metade telecom, metade energia, né? Então, eu consegui ver as duas ali andando e tive sorte também de, nessa questão de energia,
eu estar ali exatamente quando começou a abrir, lá nos anos 2000. E, enfim, já trouxemos aqui o Amorim, que foi um dos grandes caras, né, desse mercado, que inclusive fundou a comercializadora com a gente. E eles estão acostumados a ganhar bastante dinheiro, né? Ou seja, são negociações muito multimilionárias, né? De, sei lá, contas de 4, 10, 20 milhões por mês. Então, é esse o tipo de que deveria fazer. Esse ajuste do canal de venda para um varejo, ele é muito forte, né? Ele tem algumas questões importantes, porque ele começa a entrar em duas questões, que é, primeiro, a remuneração do canal de venda, né? A questão da forma de atendimento e a questão de, se tudo isso não der certo, da questão de que começa a trazer consumerista, né? Então, eu acho que esse também é um caminho que vai ser um grande desafio, né, para a energia, só que ela vai ter uma puta sorte, que já viu o Telecom se estrangular, né? Porque quem quer ligar no call center de telecom, né? Ninguém, né? E o banco também não foi não foi um grande exemplo, né? Os primeiros agentes autônomos da XP deram umas pichotadas e tudo. Então, eu acho que esse vai ser um processo super interessante, né? Porque o cara vai ganhar no volume, né? Então, o cara, pô, vai ser que nem um vendedor de celular, cara. Pô, bicho, você tem que fazer 3, 4 vendas num dia e a coisa tem que andar. E como é que você vai conseguir simplificar tudo isso, né? Uma coisa que a gente tem muito aqui, né? Tchuquinho, o Serrano está aí junto com a gente, e o Maurício tá super próximo agora, é que toda vez que eu mostro para o Maurício como é que é uma compra de energia, ele fala, puta que pariu, João, pelo amor de Deus, cara. Primeiro, ele fala assim, cara, primeira coisa, cara, bicho, não me vem com um contrato com mais do que 3 folhas, cara. Devia ser uma, mas tudo bem, mas mais que 3, nem a pau. Aí eu falei, não, Maurício, tem 90. Ele falou, você tá louco. E a letra não é letra 4, né? Você tá, mas, João, isso aí, João, a única certeza que o cara tem é que você tá tentando roubar ele em alguma dessas páginas que ele não vai ler. Mas isso é o que o Renato comentou, né? Você tinha uma regulamentação, você não tinha opção, você tinha que comprar energia de uma única pessoa. Então, é isso, é o que é. Você não tem o mercado livre, você fica sujeito ao que tem. Então, por isso faz com que a indústria não tenha o foco no cliente, o olhar no cliente, né? Ou seja, a partir do momento que você começa a ter competição, o mercado abre, você começa a colocar o cliente no centro e entender o que faz sentido, o que não faz sentido, por 90 páginas, 17 páginas de contrato, faz sentido, meu amigo, 2024, acho que pode ser melhor. Então, eu acho que tudo isso está fazendo com que, de fato, o setor coloque o cliente no centro e adapte as soluções para aquilo que melhor atende ele. E essa é uma outra questão super interessante, que também não se fazia a conta do ponto de vista do cliente para o serviço, era do ponto de vista do serviço para o cliente, né? Então, tipo, cara, bicho, a gente está aqui numa discussão, e a discussão é a seguinte, pô, vamos falar sobre o hidrogênio verde, vamos falar sobre eólica offshore. Eu falo, porra, bicho, mas o que o cliente ganha com isso, cara? Ninguém não quer nem saber, cara. Não é pauta da discussão. Tava aqui, ó, tava o ministro, tava o diretor-geral da agência, tava o secretário executivo, tava o cara do Operador Nacional do Sistema, tava as associações todas. E aí, porque agora vai vir o hidrogênio verde, vai vir as eólicas offshore. Eu falei, porra, cara, mas e o que o consumidor ganha com isso, cara? Que conversa de maluco. Os caras estão falando desse jeito em 2024, cara. Eu falei, puta que pariu. É a mesma conversa que tinha de 2002, no pós-apagão. Eu falo, meu Deus do céu, cara, eu acho que o pessoal não entendeu ainda, cara. E essa é uma questão super relevante, né? Ou seja, você está fazendo isso sobre o ponto de vista do cliente ou você está fazendo sobre o ponto de vista do ativo, e aí você tem uma força política muito grande que você faz que você faz as pessoas terem que se submeter a isso, né? Não tem como parar em pé, né? Nessa altura do campeonato. Bom, boa. Avançamos aqui um pouco no tempo, né, Maurício? O Renato, não sei se precisa sair aqui, pelo que o Serrano está me avisando aqui. Vou precisar sair, pessoal. Eu tenho uma call agora às 7h30.
Tá Obrigado bom. pela oportunidade, hein? Valeu, Renato. Obrigado, Renato. Valeu aí. Obrigado pela... Juntar o Telecom com o banco foi demais, hein? Porra, que sorte. Maravilha. Valeu, Renato. Valeu, Maurício.